Boa noite, veja no Brasil TV desta sexta-feira, dia 13 de setembro. Fogo destrói áreas de Caatinga e de Cerrado, na Bahia. Pesquisadores de Santa Catarina estão desenvolvendo um satélite inédito para monitorar queimadas no Brasil. STF forma a maioria para definir regras de acesso a remédios. Mudanças valem para processos judiciais sobre medicamentos fora do SUS. E ainda, tarifas bancárias. Veja quais os serviços essenciais e de graça. É agora, no Brasil TV. Na Bahia, a seca e o vento forte dificultam o trabalho de combate ao fogo em locais de difícil acesso que sofrem há várias semanas com os incêndios florestais. Há 5 dias, 20 homens do Preve Fogo e dos bombeiros tentam controlar as chamas na Serra da Bandeira, que fica próxima à cidade de Barreiras, no oeste baiano. 60 hectares já foram consumidos pelo fogo. Em Muquem do São Francisco, 15 bombeiros combatem um incêndio que persiste há quase um mês, na Serra do Cipó, a 700 quilômetros de Salvador. A fumaça é tão densa que não dá para ver nem os brigadistas no meio da mata. Aqui é uma região com uma umidade do ar muito baixa e tem muito vento. Então os focos vão fazendo ilhas e essas ilhas vão modificando bastante durante o dia. Para ajudar no combate, os bombeiros montaram uma unidade móvel que fica no ponto mais perto das chamas, onde é possível chegar de carro. Imagens em tempo real orientam os bombeiros a direcionar as equipes. Os próprios brigadistas, na verdade, eles não têm noção da expansão toda dessa tragédia. Então, a gente consegue enviar essas imagens para eles também, para eles terem uma noção dessa expansão onde o fogo está, para o lado que o fogo está indo. Desde maio não chove aqui no oeste da Bahia. Há focos de queimadas em pelo menos 6 cidades. A vegetação nativa de Caatinga secou tanto que se transformou no que os bombeiros chamam de combustível para o fogo. Em função do vento, da topografia do terreno, das condições climatológicas, o fogo ele pode tender para a esquerda, para a direita, norte, sul. E é por isso que nosso serviço de monitoramento e comunicação tem que ficar diuturnamente acompanhando essa variação do foco de incêndio florestal. E essa exposição à fumaça levou a um aumento de atendimentos médicos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O Edilan tem asma e está há uma semana com dificuldade para respirar. Por causa da fumaça, da queimação que está acontecendo. E aí fica muito difícil para respirar. Irritação na garganta, irritação nos olhos também. Na unidade de pronto atendimento Bom Jesus, na zona leste de Porto Alegre, a ocupação estava em 400% na manhã de hoje. Muitas pessoas passaram a noite esperando atendimento. A fumaça das queimadas é apontada pela Prefeitura de Porto Alegre como um dos fatores para a superlotação. Na capital gaúcha, os pedidos de internação de urgência por problemas respiratórios aumentaram 20% em setembro em relação ao mês de agosto. Usualmente no inverno a gente tem, pela questão da sazonalidade, questões climáticas, um aumento de doenças respiratórias que acabam saturando os serviços. Tivemos todo o estresse aí da enchente, Isso a questão do estresse também diminui a imunidade, impacta na saúde das pessoas, e que veio se somar à questão de poluição atmosférica. O governo do estado aponta que vários fatores influenciam um aumento na procura de emergências. Há também uma procura natural das pessoas maior quando sentem alguns sintomas que em outros momentos não as levariam nas unidades de saúde. Síndromes respiratórias têm vários fatores que as causam, As questões dos patógenos e também dessa questão da qualidade que pode se potencializar com a qualidade do ar piorada. Segundo a Fundação Estadual de Proteção Ambiental, por 2 dias nesta semana, a qualidade do ar foi considerada ruim, em decorrência das altas concentrações de partículas inaláveis finas. Nesses corredores de vento que estão vindo da região amazônica, tanto a brasileira quanto a América do Sul inteira, para cá, está transportando essas micropartículas até aqui. É por isso que várias cidades registraram esta semana a chuva escura, fenômeno causado pela fumaça das queimadas.
A fumaça pode causar muitas complicações, principalmente para pessoas mais vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas. Essa fumaça ela não só irrita o sistema respiratório, mas ela também vai fazer uma resposta inflamatória sistêmica no corpo todo, descompensando doenças prévias, diabetes, insuficiência cardíaca, aumenta o risco de infarto, de arritmia, secundária a essa resposta inflamatória, essa inflamação causada pela fumaça. Pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina estão desenvolvendo um satélite inédito para monitorar queimadas aqui no país. O Brasil já registrou esse ano quase 160 mil focos de incêndio. O número é do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O órgão utiliza diversos satélites para monitorar em tempo real grandes regiões de matas na busca por incêndios florestais. O objetivo é detectar o fogo no estágio mais inicial possível, para evitar que ele se alastre. E em breve o INPE deve contar com mais uma ajuda nesse trabalho. Um projeto aqui da Universidade Federal de Santa Catarina está desenvolvendo um satélite de pequeno porte que pode ser o primeiro na história do Brasil a ser lançado à órbita a partir do território nacional. Um equipamento de 20 centímetros de altura por 10 de largura, que é fruto de um investimento de cerca de R$500 mil. Esse aí é um modelo de testes praticamente idêntico ao original, que ainda não está pronto. O satélite vai ficar a 600 quilômetros de altura e por pelo menos um ano vai gerar informações ambientais de todo o território brasileiro, como temperatura, umidade e nível de poluição, dados que são úteis no combate às queimadas. Hoje, esse monitoramento é feito através dos grandes satélites, que produzem dados mais precisos, mas em um intervalo de tempo maior. Um satélite de pequeno custo, de pequeno porte, de pequeno custo, eu posso ter vários. Então a ideia é essa, a gente tem uma constelação de pequenos satélites. Com essa constelação de pequenos satélites, vamos ter vários satélites e vamos conseguir ter um monitoramento praticamente em tempo real do que está acontecendo. Então se iniciou uma queimada em algum lugar, o satélite vai capturar, né? O lançamento está previsto para março do ano que vem. Por enquanto, o modelo está passando por diversos testes. Um dos principais desafios é garantir que ele terá energia para funcionar durante toda a missão. Para isso, o satélite será equipado com 4 baterias e 8 painéis de energia solar. Com isso, você consegue tanto fazer a coleta de energia, né? E também consegue, quando o satélite estiver em um ambiente completamente apagado, né? Quando ele estiver em eclipse, as baterias teriam que dar conta de manter o satélite todo funcionando. Os dados coletados também deverão ficar à disposição do público geral. A gente está criando uma plataforma online para estar exibindo todos esses dados e também um aplicativo para que cada pessoa possa ter todos os dados coletados no seu próprio telefone. Os trabalhos para desenvolver o satélite começaram em 2019. Atualmente, a equipe conta com 25 pesquisadores, entre estudantes e professores. Para quem ainda nem concluiu o curso de graduação, uma experiência e tanto. Realmente é como um sonho mesmo, trabalhar com uma área que eu sempre gostei, de sistemas embarcados no geral, ainda mais para algo tão interessante como o espaço. Uma professora da rede municipal de Guarujá, em São Paulo, foi agredida pela mãe de um aluno na saída da escola. Um olhar triste, machucado, de quem carrega na pele as marcas da violência. A professora de 39 anos saía da escola onde lecionava no Morrinhos 4 quando foi agredida pela mãe de uma aluna. Eu saí da escola e estava aguardando uma carona na frente da escola, né? Estava distraída, mexendo no meu celular, com a cabeça baixa. Quando de repente eu senti alguém vir por trás, assim, já me xingando, puxou o meu cabelo muito forte e começou a me golpear. Deu muitos socos, chutes, né? Eu comecei a pedir, para, eu não fiz nada, socorro, alguém me ajuda. A educadora trabalhava há 6 anos na escola de Guarujá e dava aulas para crianças de 8 anos. Ela conta que só conseguiu se livrar das agressões quando 2 mulheres a ajudaram. Estava quase que perdendo os sentidos mesmo quando alguém segurou ela, né? E eu consegui levantar devagar e correr para dentro da escola. Você estava muito machucada, o rosto todo ensanguentado, apavorada, assim, uma coisa horrível. Segundo a professora, a aluna tinha pouca frequência na escola e, após registrar as constantes faltas, passou a receber ameaças dessa mesma mãe, sem imaginar a violência que sofreria.
Ela procurou a polícia. O caso foi registrado como lesão corporal, injúria e ameaça no 1º Distrito Policial de Guarujá. A vítima passou por exame de corpo de delito no IML de Praia Grande para que a polícia possa dar andamento nas investigações e encontre a autora da agressão, que já foi identificada. O resultado deve sair em até 10 dias e a agressora pode inclusive ser presa de maneira cautelar. O caso ganhou repercussão e os sindicatos dos professores municipais de Guarujá e dos servidores públicos uniram esforços. Ambos enviaram ofícios à Secretaria de Educação da cidade, cobrando por medidas, já que a agressão se enquadra como um acidente de trabalho. O ofício, porque é uma servidora pública, é uma professora, a Secretaria de Educação responde por ela, e nós tínhamos que saber que nós temos que ter por escrito o que é que a Secretaria de Educação fez em relação a tão grave violência que aconteceu com um servidor. Nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Educação nos informou que já estava ciente do caso e que estava tomando as medidas necessárias. Claro que nós entendemos que essas medidas necessárias têm que ser aplicadas o mais rápido possível. A professora agredida foi afastada por 60 dias, mas ela não pretende retornar para a sala de aula. Não consigo imaginar pisar numa escola, numa sala de aula depois de tudo isso que eu vivi. Sem a menor possibilidade. Isso não passa nem na minha cabeça. Choque. Estou em choque. Fica o trauma, né? Uma professora trabalhando. A Secretaria de Educação de Guarujá disse que repudia qualquer tipo de violência. Informou que realizou diversas tentativas de contato com a professora para oferecer acompanhamento psicológico, mas sem sucesso. A Secretaria explicou ainda que abriu um processo administrativo interno para avaliar se há outras medidas cabíveis à administração municipal. E a polícia prendeu no Ceará um homem que estava há 13 anos foragido. Ele é suspeito de ter assassinado a esposa no Maranhão. O Marcos Barbosa tem os detalhes. Esse crime aconteceu em setembro de 2011 no município de Vargem Grande, a 178 quilômetros de São Luís. Valmir dos Santos Lopes é o principal suspeito de ter matado na época a professora Elisângela Gomes Martins Pessoa, a própria esposa, com vários golpes de faca. A polícia conseguiu identificar ele no município de Caucaia, região metropolitana de Fortaleza, no Ceará. Caso condenado, o homem vai responder por homicídio qualificado. De Codó, no Maranhão, Marcos Barbosa, para o Brasil TV. No Acre, a Polícia Federal deflagrou uma operação contra a corrupção eleitoral. Foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão. O Andrew Amaral tem as informações. O objetivo da operação é coibir a compra de votos e a disseminação de notícias falsas, as fake news. A investigação começou após a propagação de um vídeo em que uma suposta líder comunitária teria oferecido atendimento médico gratuito à população, vinculando a oferta a um candidato a prefeito de Rio Branco. Durante a operação nomeada de Temes, foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Eleitoral. Nesta fase, que contou com a participação de 25 policiais, foram realizadas buscas em Rio Branco em desfavor de 6 pessoas. A finalidade era identificar elementos que confirmem a participação dos investigados nos eventos criminosos, além de outros possíveis envolvidos. O Supremo Tribunal Federal está definindo as regras para pacientes que recorrem à Justiça para ter acesso a medicamentos que não estão no SUS. O julgamento foi longo, durou mais de 4 anos. Agora, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para estabelecer regras mais rígidas para que a Justiça autorize pacientes a receberem do Estado medicamentos que não fazem parte da lista do SUS. A partir de agora, quem entrar na Justiça para ter acesso a um medicamento de graça é obrigado a comprovar a segurança do remédio com pesquisas científicas de alto nível, apresentar um relatório médico detalhado que evidencia a necessidade, além de confirmar
que o fornecimento foi negado pelo Estado na esfera administrativa. É preciso demonstrar ainda que o medicamento não pode ser substituído por nenhum outro remédio disponível pelo SUS. Também é necessário comprovar que o paciente não tem condições financeiras de arcar com os custos do medicamento. Pessoas em tratamento contra o câncer, com doenças autoimunes e raras, devem ser as mais atingidas pela mudança. Trata-se de uma definição de critérios mais rigorosos, mas, por outro lado, é importante ressaltar também que a decisão mantém o entendimento anterior no sentido de que o direito à saúde, o direito social à saúde é um direito fundamental e, portanto, tem aplicabilidade imediata. Mas, ainda assim, todo esse grau de exigências estabelecido a partir de agora vai dificultar. De certa forma, o STF, por um lado, ele prestou mais deferência aos gestores de política pública, né? Ney tem AME, atrofia muscular espinhal, uma doença grave, rara, que atinge os músculos e faz com que a pessoa, aos poucos, perca todo o movimento do corpo. Não há cura, mas há, sim, tratamento. Um único remédio capaz de controlar a atrofia e garantir qualidade de vida. A medicação ela tem por objetivo estacionar a doença. Ela não é curativa, mas ela estacionou. Os vídeos mostram como estava Ney há pouco mais de 4 anos sem o medicamento. Ele não conseguia sequer respirar sem ventilação mecânica. Quando começou a tomar o remédio, a melhora foi visível. São 3 doses por ano, a um custo de R$1,5 milhão. Só que há 7 meses, o plano de saúde negou o fornecimento. Agora, só restou uma caixa vazia e a alternativa é tentar conseguir o remédio pelo SUS. O medo meu é voltar como eu estava antes. Todas as pessoas que têm doença rara, ela tem pressa e a vida não tem preço. O assunto agora são as tarifas cobradas pelos bancos. Você sabia que tem serviços bancários que não podem ser cobrados? É que o consumidor tem direito a um pacote de serviços essenciais e de graça. Cobrança indevida, não cumprimento de contrato e até transações não reconhecidas. Essas são algumas queixas do serviço dos bancos feitas no primeiro semestre ao Procon Fortaleza. Irregularidades nas chamadas cestas de serviços também aparecem entre as reclamações mais frequentes. Nós temos, os bancos têm taxas de cestas de serviços. Essas cestas de serviço, em algumas situações, não são detalhadas, em que o consumidor pode abrir uma conta no banco sem necessariamente se sujeitar ao pagamento de qualquer valor, sem ter que se sujeitar a essa cesta de serviço. O Banco Central assegura que, ao abrir uma conta, o cliente tem direito a uma série de serviços de forma gratuita. Os bancos são obrigados hoje a te oferecer um pacote de serviços gratuitos, né, que compreende ali um cartão de débito, às vezes alguns saques ao longo do mês, né, transferências. Esse é um serviço que você tem por direito e deve ser gratuito. Apesar dos consumidores terem esse direito, muitas vezes isso é mascarado pelos bancos que buscam trazer uma receita maior para eles, naturalmente cobrando através de taxas. Por isso, muito cuidado ao assinar qualquer documento e sempre tenha certeza de quais taxas está autorizando o banco a debitar da conta. Às vezes naqueles termos de condições que são enormes, que a gente normalmente não para ler, né? Mas volta e meia eles conseguem embutir dentro desses termos a cobrança de uma tarifa que não vai ser utilizada por você, né? Então é super importante você ter consciência daquilo que você está assinando, ver ali, dar uma olhada nos termos e fazer esse acompanhamento diário da sua fatura, da sua conta. Outra situação que também pode gerar bastante dor de cabeça é aquela em que a pessoa tenta adquirir um empréstimo, por exemplo, mas é obrigada a contratar também um seguro para que a transação dê certo. Essa prática, conhecida como venda casada, é ilegal e abusiva. É importante que o consumidor reclame, que o consumidor comunique aos órgãos de defesa do consumidor para que os órgãos possam atuar no sentido de tentar coibir esse tipo de prática que não encontra respaldo no Código de Defesa do Consumidor. A seguir, os 40 anos do Rock in Rio. O festival começou hoje, daqui a pouco. De volta com o Brasil TV, começou hoje o Rock in Rio, que está comemorando
40 anos. Não é só porque ele colocou o Rio no mapa do show business mundial. É porque ele é um divisor de águas na história de muitas bandas nacionais e internacionais. O Rock in Rio já nasceu gigante. O Paralamas do Sucesso que o diga. A gente tem essa perfeita noção do que significou a gente tocar no Rock in Rio. A gente subiu num foguete, está em órbita até hoje, né? A estrutura montada em 85 era muito megalômana para a época. Não foi preciso um pouquinho, não. Foi preciso uma dose imensa de coragem e ousadia para criar o primeiro Rock in Rio, lá atrás, em 1985. Primeiro porque eles queriam as bandas tops do rock no mundo. Segundo porque o terreno naquela época não era assim, não. A cidade do rock era tipo um pântano. E foi justamente aquela lama que virou um dos grandes símbolos da primeira edição. Esse preferiu tirar o sapato e ficar descalço. Para sentir melhor contato com a terra aí, sentir os astros. O terreno era lodo, chegaram a ser 70 mil caminhões de pó de terra para poder nivelar o terreno para que se aguentasse as estruturas. Só que, ainda assim, não foi suficiente, porque além de tudo choveu. Eu falei, não vou perder o Rock in Rio de jeito nenhum. Vale tudo, já tô gripada mesmo, mais um pouco, tá valendo. Para tudo precisava de um esquema faraônico na cidade do rock 40 anos atrás. Para abastecer de cerveja, Roberto Medina, pai da Roberta, deu uma ideia. Mas por que a gente não pega aqueles caminhões de gasolina, limpa, gela, põe a cerveja lá dentro e passa por tubo debaixo da terra? E bom, foi a gargalhada geral, dizendo, gente, o cara enlouqueceu completamente. E um senhor mais velho, no final da sala, assim, falou assim, o rapaz tem razão. E nasce aí um novo sistema de abastecimento em massa de bebidas. Eram tantos desafios e como convencer as superbandas estrangeiras a vir para o Brasil. A resposta era sempre negativa para o jovem Roberto Medina. Foram para Nova York, foram para Los Angeles, de 70 reuniões, 70 nãos. Acabou, não tem como fazer, dá um estalo. E ele liga para o Lee Salters, que era o empresário, o assessor de imprensa do Frank Sinatra, de quem ele tinha feito o maior show da vida em 1980 aqui no Maracanã. E falou, Lee, eu preciso de ajuda, ninguém me leva a sério. E como eles já sabiam que ele era capaz, né? O Lee, então, faz uma convocatória, convoca uma coletiva de imprensa em Los Angeles. Foi um sucesso. A partir daquele dia, as capas de jornais, The Biggest, o maior festival de música do mundo, vai acontecer no Brasil. E no dia seguinte, cara, foi um artista atrás do outro. Iron Maiden, James Taylor, Rod Stewart, AC/DC. Os gringos vieram, mas quem abriu o primeiro Rock in Rio foi Ney Matogrosso, com toda a sua brasilidade. Era um período de redemocratização no país, cantado também por Cazuza com Barão Vermelho. Estamos, meu bem, por um triz, no dia nascer feliz, Com um público esperançoso por dias melhores, Freddie Mercury, do Queen, cantou uma ode ao amor que entrou para a história. Foram muitos momentos antológicos ao longo de 24 edições do festival. Tanta história que agora a cidade do rock recebe o musical Sonhos, Lama e Rock and Roll para cantar o caminho desbravado pelo visionário Roberto Medina. Eu acho o Roberto e toda essa história tão fascinante. É um ensinamento, né, para todas as gerações. Coração que vai batendo ali com cada canção. A gente está na coxinha se arrepiando para entrar em cena, é muito gostoso. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h40 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e um excelente fim de semana.